Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma vez, queridos irmãos, sintam-se bem-vindos à nossa casa de oração, porque realmente todos nós recebemos a proteção e conseguimos sair daqui muito melhores. Então, inicialmente, a gente convida a todos para fechar os olhos suavemente. Vamos mentalizar Jesus, nos preparando desta maneira para ouvir na palavra da nossa querida irmã Patrícia o tema: não vim destruir a lei. Mais uma vez vamos ouvir esta mensagem com o esclarecimento, nos advertindo, nos lembrando de que todos os dias é um empenho de nossa parte para vencermos a nossa caminhada, seguindo sempre os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigada, Senhor, muito obrigada por mais este encontro. Que assim seja. Sejam muito bem-vindos, amados irmãos, aqui presentes, tanto os encarnados aqui como os desencarnados. O primeiro capítulo do Evangelho, ele começa com uma frase um tanto estranha. Não vim destruir a lei. Mas por que essa mensagem, essa frase, não vim destruir a lei? Então Kardec quis explicar, contando como que foi desde o início os nossos aprendizados, a nossa evolução humana. No sentido que eu digo, evolução espiritual. Todos estão lembrados que nos tempos primórdios, 1600 antes de Cristo, surgiu entre os hebreus Moisés. Naquele tempo as pessoas estavam bastante perdidas, os povos estavam perdidos, né? Eles acreditavam em vários deuses, e ao mesmo tempo não acreditavam em nada, e começaram a se perder. Acho que todos lembram dos filmes clássicos que apareciam as pessoas fazendo bonecos, fazendo aquele que fizeram de ouro um touro e começaram a louvar aquele touro, quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas, né, com as leis, os 10 mandamentos. Ora, Moisés ele veio para abrir caminho para aquilo que viria, tudo conforme a evolução. Porque naquela época as pessoas não tinham muito conhecimento, nem da religião e nem da ciência. Eram semi-selvagens. Trabalhavam para viver, ou quando eram explorados, os escravos. Então, no meio do povo hebreu, veio Moisés, que trouxe uma lei severa, porque ele precisava naquele momento, é que nem as crianças quando começam lá na escolinha, olha, tu tem que comer, tu tem que escovar os dentes, tudo no início, assim era a humanidade naquela época. Olha, não matarás. Ah, mas eu sei que não pode matar. Mas botou. Não cobiçarás a mulher do próximo, não fará falso testemunho, e assim por diante. Mas o que dizia o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, não era nesses termos, era num outro termo mais primórdio.
mas era para dizer que tinha que louvar um Deus. Mas e depois de Moisés, o que veio? Os povos começaram a aprender a ser cristãos, mas ainda assim que ele trouxe uma lei mais voltada, severa, mas ao mesmo tempo que começava a abrir a questão da moralidade, da religiosidade, veio Cristo. Nasceu aquele Cristo voltado para o amor, para a caridade. Cristo trouxe então os ensinamentos de amor. Vamos dar um pouquinho de amor. E aí, como nas parábolas, ele comentava fazendo seus sermões nos montes, sermões que aquele povo entendia. Ele não podia trazer outra linguagem, outras informações mais científicas que fosse, porque não estávamos preparados naquele momento. Digo nós, quem sabe nós estávamos lá, hoje estamos aqui. Tanto é que numa parte do capítulo, Cristo disse em uma vez: não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Por que cumpri-la? Porque ele estava amando de Deus, do seu Pai. Lembra na oração quando ele fez, que ele ensinou a todos nós? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o nosso nome. Se vosso nome, e assim sucessivamente. Ele mostrou que existia um Deus, sim, e mostrou ao povo que eles tinham que se unir, serem amáveis, amar. Então ele trouxe a questão da moralidade, pelo amor e pela caridade. Mas ainda não estava completa. Veio Moisés, veio Cristo. E o que mais viria? Nesse período, nesse interim, a humanidade tinha que entender que a religião tinha que andar também com a ciência. Não poderiam ser inimigas. Por quê? Porque aquilo que a religião não explicava, ou a ciência não explicava, era tudo sobrenatural. Então precisava vir um novo advento para mostrar que tudo é unido. Muitas vezes a gente não entende porque não aprendeu ainda. Mas isso não significa que seja algo sobrenatural. E hoje muitas coisas se explicam pela ciência. Então, quando a ciência e a religião começaram a andar um pouquinho mais unidas, veio o quê? Os espíritos. Em cada ponto do planeta, em cada continente, com pessoas de N situações, jovens, idosos, maduros, não maduros, ricos, pobres, brancos, negros, trazendo informações dos espíritos que se completavam. A chamada Nova Era. E aí então, nesse capítulo do Evangelho, muito interessante, ele coloca assim, que Jesus Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la. E o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Porque Moisés deu o pontapé inicial. Jesus complementou com seu amor, com a sua caridade, com a sua grandiosidade. E os espíritos, o espiritismo, veio para executar tudo aquilo que o Mestre Jesus ensinou e que no decorrer desse período da humanidade foi se esquecendo ou foi se interpretando de N formas. Vejam, o espiritismo não está aqui como dono da verdade e nem para desmentir outras religiões. Até porque nós espíritas estudamos todas as religiões. Assim como Buda dizia: não me importa o caminho que leve a Deus, o importante é chegar até Ele. Então não importa a religião que você tem, mas seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Aí vamos mais além. Kardec, quando fazia as suas pesquisas, que isso tem bem no livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta bem interessante. Aliás, todas eram muito interessantes, mas uma pergunta bem específica
para os espíritos, que vou lê-la agora para vocês entenderem, para complementar, que diz assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Quem que Deus trouxe para nós como guia e modelo? E os espíritos responderam numa única palavra: Jesus. Seguindo o caminho, ele como guia e como modelo, é a forma mais perfeita que Deus ofereceu a nós, homens, para evoluirmos espiritualmente. Mas por que a ciência e a religião têm que andar juntas? Justamente para mostrar que não existe nada sobrenatural a não ser aquilo que a própria a ciência explica. E a ciência mostrou que, nos seus experimentos, que o homem não é simplesmente um orgânico. Não somos máquinas, nós somos espíritos, nós somos feitos de energia. Isso tudo a ciência explica. E é complementado com os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então o primeiro capítulo é muito interessante, que nos faz crer que realmente a gente está num caminho. Amados irmãos, aqueles que não são espíritas, mas são simpatizantes, não tem problema, mas estudem onde que acham que vão entender mesmo, mas sigam o exemplo do Mestre Jesus, que é a caridade, que é o amor, que é o perdão, é o auto-perdão e perdoar os irmãos, é se unir. Querem ver uma situação? Atualmente, de algum tempo para cá, a humanidade tem vivido alguns caos, algumas guerras, que têm feito populações saírem de seus países e irem para outros países. Alguns anos atrás não víamos na nossa cidade tantos estrangeiros como agora, venezuelanos, haitianos, senegaleses. E na Europa não existiam tantos africanos como tem agora na Europa. Por que isso, amados irmãos? Porque todos têm que aprender uns com os outros e saber que ninguém é mais do que ninguém é inferior a ninguém, seja preto, seja branco, seja pardo, seja vermelho, seja índio, seja qual raça for, qual nacionalidade são, porque somos todos filhos do mesmo Deus. Isso mostra para os governos, mundialmente falando, que, por que você não dá guarita para o seu irmão que está precisando agora, que o país dele está um caos? Vem, se ajusta, porque aquela população tem que aprender algo com aqueles que estão vindo agora. Nós temos que aprender com eles. Assim como os italianos, os alemães trouxeram informações e aprendizado para aquele povo que vivia aqui, agora são os senegaleses, venezuelanos, haitianos. Eles vão aprender com a gente e nós vamos aprender com eles. Isso é os ensinamentos do Mestre Jesus, é o acolhimento, é o amor, é a caridade. Então, amados irmãos, é essa hoje a mensagem que eu trago para vocês do não vim destruir a lei. Nada vem para destruir, tudo vem para nos ensinar, para nós aprendermos, para nós evoluirmos. Cabe a cada um de nós ver as oportunidades que nos surgem, sempre com muito amor, muita paz no coração, com cabeças mais abertas e entender que todos nós estamos aqui no plano terrestre de passagem e que façamos o nosso melhor para com nós e para com os outros. Essa é a mensagem que eu tinha para passar para amados irmãos. A palestra hoje é pequenininha, como sempre, no sábado é de 15 minutos, mas espero ter trazido a mensagem bem resumida do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Agora, amados irmãos, nós vamos passar para o passe coletivo, que as minhas colegas então vão proferir a todos aqui presentes, podem ficar em seus lugares. Quem quiser fechar os olhos pode fechar, quem quiser deixá-los abertos, fiquem à vontade.
O importante é que mantenha os seus pensamentos elevados. Vamos lá. Amados irmãos, que todos nós aqui presentes possamos receber esses fluidos benéficos de amor e paz. Essa luz brilhante que penetra todos aqui presentes. Que os mentores espirituais de coração puro estão aqui, sorridentes, passando a todos com amor. Que todos nós possamos daqui sair melhores do que quando adentramos, levando para os nossos lares, para os nossos entes queridos, amigos, até quiçá os desafetos, este amor, esta paz, e que possamos seguir o exemplo do Mestre Jesus, que possamos praticar a caridade, o perdão, e assim seguir nossas vidas, nossa evolução. Que seja sempre feita a vontade do bondoso Deus, hoje e todo sempre. Que assim seja.